Se você alguma vez já comparou o alemão padrão e o Hunsrückiano, talvez tenha notado uns padrões interessantes. Onde o alemão padrão tem a palavra klein, o Hunsrückiano tem klein. Para o alemão Stein, temos o Hunsrückiano stehen. Para kein, temos kein. Para Bein, temos pen. Fácil, né? Onde o alemão tem o ditongo ei, o Hunsrückiano tem e. Então, para o alemão mein, o Hunsrückiano tem mein também. E para dein, tem dein. Wein, wein. Lein, lein. O que está acontecendo aqui? Por que em algumas palavras acontece uma coisa e em outras acontece outra? Fica aqui comigo que a gente vai entender isso. Eu acredito que esse vídeo seja interessante para diferentes integrantes do público do meu canal, tanto para estudantes de Hunsrückiano quanto para conlangueiros e até mesmo para quem se interessa por linguística histórica. Vamos entender então o que explica a relação entre as vogais nessas duas línguas. Além do caso de ei e e, a gente também pode encontrar esse tipo de aparente inconsistência em outras vogais. Onde o alemão tem sagen, tragen, schlagen, magen e wagen, o Hunsrückiano tem son, tron, schlon, mon, von. Mas para o alemão fragen e wagen, o Hunsrückiano tem frohe e voa. Para entender por que isso é assim, a gente precisa voltar no tempo e olhar para o alemão médio. A gente chama de alemão médio, ou alto alemão médio, a língua alemã como era falada mais ou menos entre os anos 1000 e 1400 da Era Comum. Essa não era uma língua uniforme, mas compreendia um contínuo de dialetos que se diferenciavam mais pelas consoantes do que pelas vogais. As diferenças nas consoantes eram causadas principalmente pelos diferentes dialetos terem sido afetados em maior ou menor grau pela mutação consonantal do alto alemão, da qual já falei em outro vídeo mais antigo do canal. Pois bem, o que diferenciava os dialetos que dariam origem ao alemão padrão daqueles que dariam origem ao Hunsrückiano estava principalmente nas consoantes, então. As vogais a gente pode considerar que eram as mesmas. E essas vogais eram I, U, E, E, Ö, A, O, U, E. Além disso, havia 6 ditongos. 3 que eu vou chamar de ditongos fechadores, ei, ou, e 3 que eu vou chamar de ditongos centralizadores, ia, ua. Se pegarmos todas essas vogais e considerarmos como evoluíram até o alemão padrão moderno e o Hunsrückiano moderno, a gente pode entender a origem do que a princípio pareciam incongruências. Vamos começar com as vogais curtas. Elas evoluíram de maneira mais ou menos similar nas duas línguas. Quando ocorriam antes de uma consoante geminada ou mais de uma consoante, se mantiveram praticamente inalteradas. Em alemão padrão, a diferença entre e a se perdeu nesse ambiente, tornando-se para tudo. Todas as outras vogais que se mantiveram curtas ficaram um pouco mais abertas. I se tornou e, U se tornou o, U se tornou U, O se tornou O, Ö se tornou Ö. Em Hunsrückiano, essa abertura das vogais não aconteceu, e de fato E se fundiram em E fechado, e A se fechou um pouco para E. Ou seja, o Hunsrückiano manteve uma distinção entre E curtos e o alemão padrão não. Mas o Hunsrückiano desarredondou as vogais U e Ö para I e E. No entanto, em Hunsrückiano, todas as vogais se abriram antes de um R geminado ou R seguido de outra consoante, de forma que nesse contexto todas as vogais anteriores curtas convergiram para e todas as posteriores para O, e A se manteve A mesmo. Agora veja que em outros contextos, se a vogal era seguida de uma só consoante ou nenhuma, ela acabou se alongando e preservou a qualidade original. Novamente, o Hunsrückiano se diferencia pelo fato de perder o arredondamento de U e Ö, que se tornaram I e E longos. Em ambas as línguas, E e E se tornaram E nesse ambiente, mas em relação a E, ele se tornou E em alemão e E também em Hunsrückiano. Outra diferença notável é que o A curto nessa posição que se alongou em Hunsrückiano se tornou arredondado e posterior. O. Vamos ver alguns exemplos dessa evolução com vogais curtas. Eu vou falar a mesma palavra sempre primeiro em alemão médio, depois em alemão padrão moderno e por fim em Hunsrückiano moderno. Primeiro vamos ver exemplos da vogal curta seguida de duas consoantes ou geminada. Blind, blend, blind. Dünn, dünn, thin. Decken, decken, decke. Knöchel, knöchel, knechel. Bellen, bellen, pille. Hatte, hätte, hat. Gold, gold, gold.
Grund, Grund, Grund. Com vogal curta seguida de R. Kirche, Kirche, Kirch. Dürr, Dürr, der. Erbe, Erbe, Erb. Körper, Körper, Kerper. Berg, Berg, Berg. Verben, Färben, Färbe. Schwarz, Schwarz, Schwarz. Borgen, Borgen, Borche. Durst, Durst, Durst. E agora com vogal que se tornou alongada. Biene, Biene, Bien. Lyre, Lüge, Lie. Lirren, Legen, Leer. Öle, Öl, El. Lessen, Lesen, Lese. Serre, Säge, See. Scharren, Sagen, Sohn. Vogel, Vogel, Fohl. Vlur, Flug, Flur. Pois bem, agora vamos ver as vogais longas e os ditongos. É aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes e as diferenças mais marcantes. Perceba que as três vogais longas fechadas, U, I, U, todas ditonguizaram nas duas línguas. U se tornou AU em ambas e I igualmente se tornou AI em ambas. Mas U se tornou OI em alemão e AI em unsriquiano, já que o unsriquiano perdeu o arredondamento das vogais anteriores. Os ditongos centralizadores se simplificaram para vogais longas, com UA e IA se tornando U e I nas duas línguas, e novamente UA virando U em alemão e I como esperado em unsriquiano. As vogais médias se mantiveram relativamente estáveis, sem ditonguizar. E O se mantiveram iguais nas duas línguas. E se tornou E em alemão e em unsriquiano. E, como esperado, Ö se manteve Ö em alemão e desarredondou para E em unsriquiano. Agora veja que A se manteve A em alemão, mas fechou e arredondou para O em unsriquiano. Já os ditongos fechadores foi onde a diferença entre as duas línguas se torna mais marcante. Ei, ou e Ö se tornaram Ai, Au e Oi em alemão, exatamente iguais às vogais longas fechadas I, U, U. Mas em unsriquiano elas monotonguizaram. Ei e Ö se tornaram E e OU se tornou O. Vamos ver então de novo um exemplo de cada uma dessas vogais e ditongos. Como antes eu vou falar a versão em alemão médio, depois em alemão padrão e por fim em unsriquiano. Hus, Haus, Haus. Min, mein, mein. Lüte, Leute, Leid. Wurs, Fuß, Fuß. Lieben, lieben, Liebe. Müde, müde, Mied. Ekel, ekel, ekel. Böse, böse, Bes. Nächst, nächst, nächst. Fragen, fragen, frohe. Groß, groß, groß. Klein, klein, klein. Baum, Baum, Baum. Bäume, Bäume, Bäm. Agora veja como fica claro porque o alemão tem klein e mein com o mesmo ditongo, mas o unsriquiano tem klein e mein. Klein e klein evoluíram do alemão médio klein, com o ditongo ei, enquanto mein nas duas línguas veio de min, com um i longo. Mas é claro que essas mudanças não podem ter ocorrido todas ao mesmo tempo, né? Foram fases diferentes, e parte disso explica por que alguns sons se fundiram numa língua e em outra não. Vamos tentar imaginar como foi o passo a passo de cada uma das duas línguas, começando pelo alemão padrão. Uma das primeiras coisas que deve ter começado a acontecer foi a ditonguização das vogais longas fechadas. Isso precisa ter acontecido antes de outros sons terem se tornado vogais longas fechadas, senão essas também teriam ditonguizado depois, né? Mas logo em seguida esses mesmos sons reapareceram quando as vogais curtas se separaram em longas e curtas. Por essa mesma época, as vogais curtas E devem ter convergido para a vogal curta E. Da mesma forma, as outras vogais curtas abriram, com o O se tornando O,
Ö se tornando Ö, I se tornando E, U se tornando E, U se tornando O. Como as vogais curtas isoladas se abriram, o mesmo deve ter acontecido com os ditongos fechados, com EI, EI e OU se tornando EI, EI e OU. Depois os ditongos centralizadores sumiram, tornando-se iguais às vogais longas, I, U, U, e a vogal A fechou para E, e os ditongos EI, EI e OU se abriram ainda mais, virando AI, OI, AU, como são hoje. E assim chegamos às vogais do alemão atual. Agora pensemos como tudo ocorreu em Hunsrickiano. Provavelmente a primeira coisa a acontecer foi o desaparecimento das vogais anteriores arredondadas, que se tornaram iguais às suas versões não arredondadas. Isso só já torna o sistema muito mais limpo e menos caótico, né? Lembre-se de que em alemão as vogais fechadas longas se tornaram iguais aos ditongos fechadores, mas em Hunsrickiano não. Portanto, em Hunsrickiano os ditongos EI e OU precisam ter se modificado antes da ditongização das vogais fechadas. É um pouco complicado entender como elas evoluíram aqui, porque apesar de serem inicialmente simétricas, o resultado final das duas é relativamente diferente. É possível que EI tenha se monotongizado logo para E, ou passado por uma fase em que se abriu para EI, e mais tarde monotongizou para EI. Não dá para saber. Mas o OU com certeza começou a se abrir para OU, sem monotongizar para OU. Então vamos considerar que EI tenha se fundido com E, e OU tenha aberto para virar OU. Depois disso, os esquemas começam a se tornar mais parecidos com o do alemão padrão. As vogais longas I e U se ditongizaram, reintroduzindo E e OU no sistema. O ditongo OU provavelmente foi se abrindo mais para se diferenciar do novo OU, acabando por virar AU. Mas outro ponto importante que deve ter começado a acontecer nesse momento é que a vogal longa A foi se posteriorizando e fechando, virando A, e provavelmente até mesmo O, o que pode ter começado a fazer O e O se fecharem mais. E a vogal longa E igualmente deve ter começado a se fechar em direção a E. Depois temos a divisão das vogais curtas em longas e curtas como no alemão, reintroduzindo versões longas de I, U, E e A no sistema. Provavelmente também nessa época sumiu a distinção entre E aberto e fechado. Depois temos a queda dos ditongos centralizadores, que se tornaram fechadas longas como no alemão padrão também. O ditongo AU também deve ter se fundido com a vogal longa O por essa época. Depois as vogais E e E devem ter se fechado para E, e as vogais longas O e O se fundiram em O, e os ditongos EI e OU se abriram para EI e OU. Por fim, a vogal longa A novamente começou a se fechar e arredondar, virando O, e os ditongos EI e OU se abriram ainda mais, virando AI e AU, como atualmente. E assim temos o sistema de vogais moderno do Hunsrickiano. Viram só? Existe lógica por trás das aparentes incongruências. Ver o passado da língua ajuda a entender por que em alguns pontos as vogais das duas línguas coincidem e em outros não. Se você está criando conlens irmãs, por exemplo, acho que esse exemplo de línguas naturais pode ajudar a te inspirar em como fazer as duas se tornarem diferentes de uma forma lógica e organizada. E se você estuda Hunsrickiano, isso pode te ajudar a entender por que as vogais nem sempre coincidem. Não dá para trocar todo AI do alemão por E, nem todo AU do alemão por O ao falar Hunsrickiano. Tudo depende de como as vogais eram em alemão médio. Agora me diz, o que você acha de se tornar um membro desse canal? Você tem vários benefícios com isso e ainda me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo aqui. Você também pode ser um membro pelo Apoia-se se for mais conveniente. Ou, não podendo se tornar um apoiador regular, que tal fazer uma doaçãozinha por Pix pelo menos? Qualquer realzinho já me ajuda muito. Não se esqueça também de apoiar o canal de graça, isso é bem fácil, é só engajar. Deixe sua curtida, inscreva-se no canal, ative as notificações para ser informado de vídeos novos e comenta aí embaixo se você fala línguas próximas cujas vogais parecem não fazer sentido quando comparadas ou se você já criou conlens irmãs em que precisou aplicar algo do tipo. E compartilhe o vídeo com seus amigos que curtem conlens, alemão, Hunsrickiano, fonologia, fonética e linguística histórica. Até mais!